que tem como título: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Israel passou por muitas incredulidades. Israel passou por muitas desobediências até hoje, por não obedecer uma lei, por não obedecer o mandato de Deus, e tudo isso que ele resolveu fazer, veio a consequência na vida dele, e veio a consequência até hoje. E para nós que somos eleitos do Senhor, para nós que temos o nosso corpo, já não como um velho homem, mas como uma nova criatura em Cristo Jesus, Ele requer de mim e de você que nós tenhamos uma fidelidade e uma obediência imediata para com Deus. Quando nós quebramos uma regra de Deus, quando nós quebramos uma autoridade de Deus, quando nós quebramos um mandamento de Deus, nós estamos trazendo sentença para a nossa vida. Não foi diferente com Israel. Todas as vezes que Israel quebrou uma ordem de Deus, houve sentença trágica para Israel. A gente vê que Israel está passando por prova, está passando pelo aperto do Senhor até os dias de hoje. Por quê? Porque Israel está preso na lei de Moisés, mas o povo não percebeu, Israel não percebeu que Moisés não era a lei era o Senhor. E nós hoje temos que perceber que a lei não é o pastor, mas a lei é a palavra de Deus. E nós temos que perceber que nós fazemos para o reino de Deus e não para pessoas. Olha uma coisa muito engraçada. Às vezes, uma pessoa chega numa igreja e fala: ó, pastor, eu vou limpar a igreja para você. Está errado. Eu vou abrir a igreja para você. Irmão, isso não é visão de reino. Se eu tenho visão de reino, eu tenho amor no meu coração pela obra de Deus, e eu faço para Deus mediante de algo que Ele confiou em nossas mãos. O Senhor queria um relacionamento com Israel, mas Israel falou que não, fica só com Moisés. Moisés que fala para a gente. O perigo de nós não buscarmos a palavra de Deus, querendo levantar o Moisés, é esse daí. Na hora da correção, na hora do Espírito Santo vir falar conosco, que a gente não entender que é o Espírito Santo que fala à igreja. O Senhor estava falando ali para o povo de Israel, e o povo falava: mas eu não quero ouvir o bom samaritano, o bom Jesus, bom judeu, o que você tem. O que nós queremos ouvir é o que o pai Moisés falou para Israel. E eles não sabiam que Israel, ou que Moisés, aquilo tudo que ele escreveu, não vinha de natureza humana, mas era o próprio Deus inspirando pelo seu Espírito sobre a vida de Moisés, trazer uma instrução que pendura para toda a eternidade. E Israel não queria entender. E muitas das vezes o Espírito Santo está falando para mim e para você que nós temos que tomar uma posição diante de Deus, e a gente não quer entender. Não, mas não foi isso que Deus falou comigo. O que Deus falou com você então? Ficar do jeito que está? Continuar do jeito que está? Israel queria viver as promessas, mas ele não queria exercer o seu compromisso para com Deus, sendo uma nação irrepreensível para todo o povo da terra. E muitas das vezes nós não queremos ser irrepreensível. Irmão, nós podemos cobrar o ímpio, mas o ímpio não pode nos acusar, o ímpio não pode nos cobrar, principalmente os que são oficiais da casa do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que é chamado, ele é escolhido por Deus e ele é capacitado por Deus, porque
Deus olha em mim, primeiramente, uma característica: ser cheio do Espírito Santo. Segundo, manusear bem a palavra. Terceiro, amar uma só mulher ou amar um só homem. Quarto, não pode ninguém repreendê-lo, mas ele pode repreender. Então nós, como igreja, como a noiva, nós não podemos ser repreendidos pelo ímpio, mas nós temos que repreender o ímpio em amor. Aqui na frente nós vamos entender, vocês vão entender o que o Espírito Santo está falando para a igreja nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. Pelo que, irmão santo, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confiança, da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque é dito, por digno e tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas edificou todas as coisas é Deus. Amém? E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, ele está falando do corpo, né? A qual a casa somos nós, se tão somente confessarmos firme a confiança, a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Esse sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Vinde, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Porque havendo-se algum ouvido a provocaram, mas não todos os que saíram do Egito no meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura como os que pecaram cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraram no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que é o repouso? Quem tem o repouso do Senhor? Quem tem o Senhor como guarda? Quem confia no Senhor? Nós confiamos no Senhor. Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando para Israel, que Israel, ele participasse do corpo do Senhor, não como ser natural, mas sim como um homem espiritual, sabendo que agora havia-se um novo pacto, uma nova